Santa Catarina é um dos mais ricos estados do país. A economia catarinense é diversificada: indústria, extrativismo, agricultura, pecuária, pesca, turismo são setores fundamentais para esse sucesso. Mas é preciso ficar de olho em iniciativas que podem alavancar ainda mais a economia do estado. Vamos conversar sobre estes e outros assuntos com o senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, porque o desenvolvimento de Santa Catarina é assunto de estado. Senador Dário Berger, seja muito bem-vindo aqui ao estúdio da TV Senado para esse programa Assunto de Estado. Muito obrigado. Ao meu lado, o colega Márcio Maturana, que também vai participar dessa entrevista, que eu abro agora falando de um setor fundamental para Santa Catarina, que é o agronegócio. Senador, senhores estão entusiasmados com essa possível acordo entre o Mercosul e a União Europeia? Isso pode alavancar ainda mais as exportações do setor? Bem, isso embora seja, na minha opinião, um acordo de médio e longo prazo que os efeitos serão sentidos, mas abre uma porta importantíssima para Santa Catarina, porque Santa Catarina é um estado muito exportador e tem uma exportação muito qualificada e tende a receber uma contrapartida muito significante desse acordo ao longo dos próximos 20 anos. Senador, a gente reuniu aqui alguns dados da pauta de exportações do agronegócio de Santa Catarina. Vamos mostrar aqui um pouquinho para a gente entender um pouquinho qual é a situação. É um comparativo entre os períodos de janeiro e março de 2018 e janeiro e março de 2019. As duas primeiras colunas mostram as exportações de carne de frango, que foram de 380 milhões de dólares em 2018, 431 milhões em 2019. Depois a gente vê as exportações de madeira, 214 milhões em 2018, 220 milhões em 2019. Carne suína, que também é muito importante em Santa Catarina, 144 milhões de dólares em 2018, 157 milhões de dólares em 2019. Outra item importante na pauta de exportações do agronegócio é a soja, 98 milhões em 2018, 147 milhões em 2019. E, por último, a indústria do tabaco, que exportou 100 milhões em 2018 e aí se observa uma pequena queda, 77 milhões em 2019, que acho que tem muito a ver com o fato de que a questão do tabaco é algo que já começa a já não representar para as novas gerações algo importante. Mas, senador, eu queria questionar o senhor da seguinte forma: Santa Catarina é um estado pequeno, praticamente todo ocupado. Como obter ainda uma maior rentabilidade do agronegócio? É preciso investir principalmente em produtividade, não é isso mesmo? Em produtividade e em tecnologia. Na verdade, o estado de Santa Catarina ocupa um pouco mais de 1% do território nacional, representa a quinta economia do país. A sua economia é forte e diversificada, e evidentemente que esses fatores contribuem para a formação de um ambiente de negócios extremamente interessantes. E o agronegócio, ele exerce um papel estratégico e fundamental no desenvolvimento econômico e social do nosso país, do nosso estado, uma vez que o faturamento que a gente pode observar aqui, como o maior produtor de carne de frango do Brasil, né? Também um dos maiores, segundo maior de carne suína, e também a questão da madeira,
E a soja, que você sabe que aí é que entra a questão da produtividade, da tecnologia, de novos conceitos que se tem que aplicar também no agronegócio para que a gente possa aumentar a nossa produtividade, diminuir o custo do Brasil, que isso é muito importante. A logística encarece muito, nós só não somos competitivos no Brasil por causa da logística, que nós não temos ferrovias, nós não temos hidrovias, o nosso transporte é todo rodoviário, o que encarece sobremaneira o custo dos nossos produtos. Para nós termos uma ideia, uma saca de milho para transportar do Mato Grosso para Chapecó, em Santa Catarina, por exemplo, o preço da logística é maior do que o preço da commodities. É maior do que o preço do insumo. Você veja bem que é uma questão que, então, a logística, de uma certa forma, atrapalha sobremaneira as atividades econômicas do Brasil. E se nós investirmos, então, em ferrovias, hidrovias e esse modal todo de transporte, certamente nós passaríamos a ser muito competitivos com a economia já consagrada do cenário internacional. Apesar do nosso setor, da nossa produção agropecuária do Brasil todo, de Santa Catarina principalmente, ser até mais desenvolvida, mais forte do que a dos países da Europa, que não tem uma área tão privilegiada como a nossa, isso pode ser um risco, a estrutura, os problemas de estrutura, de infraestrutura. Eu não tenho dúvida disso. E Santa Catarina é um pedacinho da Europa, quer dizer, um pedacinho não, porque a Europa também não é muito grande, mas nós temos muita semelhança, nós temos as características muito da colonização alemã, italiana, portuguesa, e por aí vai. E, como você falou com muita propriedade, essa questão da logística mesmo, como eu acabei de mencionar, na minha opinião, nós estamos no mínimo há 20 a 30 anos atrasados e que se tivéssemos avançado na construção dessa logística toda, hoje nós teríamos um novo Brasil, um Brasil mais desenvolvido, com outra perspectiva de econômica, mas lamentavelmente é o que nós temos e que agora temos que fazer todo o esforço para mudar esse modal de transporte, de maneira a diminuir os custos dos produtos, para nos tornarmos competitivos no mercado nacional e internacional. Senador Dário Berger, logística, principalmente no que diz respeito a transporte rodoviário, é um tema que a gente vai falar ainda aqui nesse programa. O senhor estava falando de uma característica de Santa Catarina que chama a atenção de boa parte do Brasil. É um estado de colonização europeia, a gente percorre aquele estado lindo, vê pequenas cidades que têm uma cara que poderia estar na Polônia, na Itália. A indústria do turismo, senador, isso é de uma importância forte para Santa Catarina. Emprega quase 130 mil pessoas, segundo algumas informações que a gente levantou. E não só pelo interior, mas também pelas belas praias, né? Dá para fazer isso crescer mais ainda, senador? Eu acho que tudo que existe é possível se melhorar, né? Hoje, cerca de 12% do PIB catarinense está relacionado ao turismo propriamente dito. O turismo de verão, que realmente, principalmente no litoral de Santa Catarina, no verão, os senhores conhecem, quer dizer, há uma atração importante e fundamental para o turismo. Temos também agora se desenvolvendo muito o turismo de inverno, principalmente no Planalto Catarinense, onde nevou esse ano, tem nevado esporadicamente, mas tem geado muito e é uma camada muito forte de gelo. E as pessoas aqui no Brasil, como não são acostumadas a ver neve, a ter esse frio, elas se encantam muito com essa oscilação de temperatura. Então, Santa Catarina, ela vai de um extremo ao outro. Ela pode ser uma Europa em época fria, como pode ser também uma Miami na época de calor. O turismo de eventos tem se desenvolvido muito também.
e o de entretenimento, propriamente dito. Possui uma cadeia bastante razoável de casas, de centro de eventos, que pode proporcionar e receber congressos, feiras e outras coisas mais que são relevantes para o turismo. E você veja bem que aumentar esse PIB de 12% para 13%, para 14%, para 15%, não é tão difícil, desde que os governos estabeleçam isso como uma prioridade. E a indústria do turismo é a indústria do futuro, porque as pessoas estão vivendo mais, estão vivendo melhor, e vivendo mais, querem usufruir das belezas naturais, da natureza, e que Santa Catarina é pródiga em oferecer esse tipo de atividade para as pessoas que lá nos visitam. Boa parte desses visitantes são argentinos. A gente pode talvez calcular aí por alto uns 20% de movimentação estrangeira no turismo de Santa Catarina. A crise econômica atual no país vizinho impacta no turismo do estado? Bem, a crise financeira, a crise econômica do país vizinho impacta substancialmente, principalmente, o turismo de verão. Porque no verão nós recebemos muitos turistas estrangeiros, sobretudo os argentinos, que gostam muito do Brasil. Lá em Florianópolis, inclusive, tem uma praia que chama Canasvieiras, que é considerada a praia no verão dos argentinos, né? E nós sentimos muito nos últimos anos essa retração que houve dos turistas argentinos. E aí, evidentemente, que as coisas vão se acomodando, vão se amoldando, no sentido de buscar outro tipo de turismo. O turismo europeu, o turista europeu tem ampliado bastante, o chileno também tem aumentado bastante, enfim. É um turismo, é um problema que realmente impactou a economia de Santa Catarina. Eu tenho uma informação aqui que só a temporada de verão, a atração de turistas, como o senhor disse aí, muitos deles argentinos, só a temporada de verão para Santa Catarina tem um impacto de 10 bilhões de reais na economia do estado. O que o senhor estava dizendo é que talvez o estado tenha ficado muito dependente do turismo argentino. É preciso diversificar, né? E que ações se deve tomar nesse sentido, senador? Bem, eu acho que o governo do estado ele já vem tomando algumas ações importantes e fundamentais para diversificar o turismo propriamente dito. O próprio ex-senador saudoso Luiz Henrique, que foi governador por 2 vezes em Santa Catarina, ele interiorizou, vamos dizer assim, ele buscou a interiorização do turismo de uma forma geral, construindo centro de eventos, facilitando o intercâmbio com outros centros urbanos, levando uma infraestrutura necessária com a pavimentação de estradas e acesso, e fomentando a economia local desses municípios. E isso proporcionou uma alavancagem bastante interessante, que deu um resultado muito significativo. Outras questões que podem ser implementadas é realmente a qualificação da logística propriamente dita, que envolve o turismo, quer dizer, bons hotéis, boas pousadas, lugares agradáveis, preços competitivos, para que a gente possa atrair, quanto mais, melhor o turismo para Santa Catarina. Vamos falar de outro setor de sucesso na economia catarinense, e um setor que, na hora que eu fui pesquisar, até me surpreendeu, porque eu não sabia do tamanho dele, que é o setor da tecnologia. A gente tem algumas informações aqui sobre ele, e o que ele mostra é um pouco do impacto e de como ele é diversificado em todo o estado. É claro que há uma preponderância do setor de tecnologia na grande Florianópolis, tem um faturamento aí de cerca de 7 bilhões, no Vale do Itajaí, 3 bilhões e meio, 3 bilhões no norte catarinense, agora outras 3 regiões, está aí o oeste catarinense um pouco menos, o sul catarinense também, cerca de 1 bilhão e 300, e a região serrana, meio bi.
O que aconteceu que o setor de tecnologia se tornou um setor de sucesso em Santa Catarina? Aliás, eu sei que o senhor foi prefeito e talvez tenha um pouco de responsabilidade nessa história, né? Eu diria que uma pequena responsabilidade. O Luiz Henrique teve uma grande responsabilidade. Eu era prefeito de Florianópolis, o senador Luiz Henrique era governador de Santa Catarina, e nós já estava criado, mas nós incentivamos muito a implantação de um parque tecnológico em Florianópolis que chama Sapiens Park. E dali as coisas se mudaram completamente, que se transformou o Vale do Silício de Santa Catarina. Por isso que Florianópolis se destaca com o maior percentual de faturamento na questão da tecnologia e na tecnologia da informação. Ao ponto de nós termos um projeto aqui no Senado Federal, concedendo um título de Capital Nacional da Tecnologia para Florianópolis. Eu, quando fui prefeito, além de criar, junto com o governador, toda essa logística e esse incentivo, eu lá implantei o Conselho Municipal de Tecnologia, o Fundo Municipal de Tecnologia para investimentos de novas perspectivas, de novos negócios, de novas tecnologias, de novas empresas, de novas incubadoras. E isso criou uma sinergia positiva, permanente, porque as indústrias de tecnologias, elas ficam situadas em áreas extremamente interessantes de proteção ambiental, que são pequenas casas com grande valor de faturamento, porque a tecnologia é uma indústria da inteligência, quer dizer, precisa de espaços pequenos e se produz muito em espaços pequenos. E realmente Florianópolis, não é só Florianópolis como também o Vale do Itajaí, envolve Blumenau, Itajaí, região, aqui Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina, no norte catarinense, Chapecó, e a região da Grande Chapecó também se destaca sobremaneira no setor de tecnologia. E esse, na minha opinião, é o filão do futuro, quer dizer, a tecnologia tem tudo a ver conosco. Se nós fôssemos imaginar que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a gente usava o telefone fixo e não tinha nem telefone celular, hoje a gente faz tudo com telefone, tudo que a gente possa imaginar faz com o telefone. Imagina o quanto nós podemos avançar nesse ramo com esse parque fabril aí, com essa fábrica, com essa indústria já instalada em Santa Catarina e que vai ser certamente referência para o Brasil inteiro nos próximos anos. Há condições disso ser reproduzido, esse parque tecnológico, em outros estados, em outras cidades do país? Então, junto com isso, o governo do estado criou, se eu não estou enganado, 7 parques de inovações tecnológicas espalhados por todo o estado de Santa Catarina. Eles fazem uma sinergia importante com as universidades locais e tem por objetivo o fomento de novos negócios, de novas empresas, novas tecnologias, novas startups que tem dinamizado bastante esse setor, essa economia, e tem trazido resultados extremamente significativos. Então, existe um planejamento estratégico já de evolução disso, de incentivo para novos negócios, voltado substancialmente para a tecnologia. E eu acho que isso vai avançar muito nos próximos anos. Senador, o senhor deu aí uma receitinha básica para que esse setor, o setor de tecnologia, cresça, para que mais empresas se proliferem, e um ingrediente me chamou a atenção. É necessário educação. Educação. Isso é fundamental, né? Uma grande nação se constrói com educação. O senhor está na Comissão de Educação, eu queria que o senhor falasse um pouquinho das últimas discussões que tem lá e de como esse trabalho pode, inclusive, beneficiar esse setor. Bem, não é dúvida que a educação é o início, o meio e o fim de qualquer formação de qualquer cidadão. Eu tenho dito que a maior independência que um homem, uma mulher, um ser humano possa conquistar é aquela advinda da educação, do conhecimento,
do preparo para enfrentar a vida e o mercado de trabalho. Portanto, uma grande nação, como eu falei, se constrói com educação. A gente vê os casos mais recentes aí. A Coreia, por exemplo, Coreia do Sul, é um caso de educação. Sucesso. Né? Um caso de sucesso, é um case que precisa ser importado, porque em pouquíssimo tempo se transformou numa potência mundial, porque investiu na educação. Então nós temos que investir na educação. Lamentavelmente ainda, os números que nós temos em educação são muito ruins. Nós crescemos na formação da educação, mas decrescemos na produtividade. Significa que nós estamos indo para os bancos escolares, mas nós não estamos aprendendo o necessário para aumentar a produtividade do país. Então, a qualidade do ensino é uma coisa que merece uma atenção muito especial do governo federal. Dentro disso, nós estamos discutindo, no âmbito da Comissão de Educação, a questão do Fundeb, que isso até me pegou de surpresa, eu quero ser sincero, que eu imaginei que o Fundeb era uma política permanente. Não, mas ele teve um prazo estabelecido e ele tem data para se encerrar em dezembro de 2020. E nós, no âmbito do Senado, estamos preocupados com isso, mas, diga-se de passagem, justiça seja feita, a Câmara dos Deputados também está muito preocupada com isso. Existe já 2 ou 3 PECs em discussão, tanto na Câmara como no Senado. Na Câmara está mais avançada do que no Senado, no sentido de nós formatarmos agora um fundo de desenvolvimento da educação básica no Brasil que possa vir a servir a sociedade brasileira como um todo, que possa estabelecer um equilíbrio entre os estados brasileiros e que a educação possa efetivamente melhorar, que o professor possa ser mais valorizado, que a educação possa ser tida pelos governos como uma das prioridades das prioridades. E nesse sentido é que nós estamos trabalhando no Fundeb e estamos trabalhando também na Comissão de Educação. Em junho desse ano foi feita em uma Carta de Florianópolis, uma reunião de educadores e políticos de todo o Brasil, justamente pedindo como principal item tornar permanente o Fundeb. O senhor acha que, como isso é de interesse, tanto dos políticos, como já disse, tem PECs aqui na Câmara e no Senado, com esse objetivo, os educadores e todo o Brasil, o senhor acha que vai ter dificuldade de tornar a Fundeb permanente? Olha, eu acho que dificuldade sempre existe, porque essa questão, são recursos, afinal, quando falta dinheiro, é igual casa que falta pão, todo mundo briga e todo mundo tem razão. Por isso que eu digo que com equilíbrio e serenidade nós temos que encontrar uma fórmula de transformar o Fundeb numa política permanente. Talvez, na minha opinião, talvez eu exagere, mas acho que não, acho que posso afirmar com convicção, que o Fundeb, junto com o SUS, foram políticas públicas das mais relevantes da história desse país. Porque se nós buscarmos também a história do SUS, que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a nossa mãe, o nosso pai não tinham onde ser atendido. E hoje, embora sejamos justos, tem um longo caminho a percorrer ainda, os nossos hospitais estão abarrotados de problema, mas houve uma evolução sistemática, como houve na educação e no Fundeb. E eu só quero concluir aqui dizendo do Fundeb o seguinte: a não aprovação do Fundeb significa o colapso total da educação básica e fundamental no Brasil. E hoje o Fundeb financia mais de 60% da educação básica. Financia mais de 60% da educação básica desse país. Então, quer dizer, isso é muito importante, isso é muito grave. Eu não estou percebendo ainda uma atenção do governo para essa questão, embora tenha tempo.
mas eu estou vendo a preocupação dos parlamentares, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, para essa questão importante e fundamental. Senador, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu quero voltar a um tema que eu prometi que a gente ia falar aqui com um pouco mais de cuidado, que é o da infraestrutura rodoviária. Vou mostrar aqui alguns dados, são 6.280 quilômetros de rodovias, é um levantamento da Federação Catarinense de Municípios, 77,2% pavimentadas e 20,92% não pavimentadas. Aí, a mesma federação fez um levantamento do Estado. 43,14% apresentam problemas, 35% em péssimas condições, 7% em estado razoável e apenas 14,57% em bom estado. Eu estava falando da infraestrutura de logística, de como isso é importante para a economia como um todo, para o turismo, para a indústria de tecnologia, para o agronegócio. Eu citou aqui a questão do transporte, como é caro da soja catarinense. Dá para resolver essa situação? A gente sabe que a gente está numa crise econômica, que falta dinheiro para investimentos. Dá para resolver? Bem, as coisas não são fáceis no dia a dia, mas desses 6.280 quilômetros aí, cerca de 60% disso são rodovias estaduais e cerca de 40% disso são rodovias federais. Como nós estamos atrasados 30, 40 anos com relação a esse modal rodoviário e não temos outra alternativa de transporte, nós não temos outra alternativa senão destinar recursos para recuperar as rodovias existentes e investir no sentido de duplicar aquelas que já estão completamente saturadas e criar um modelo que possa transportar a riqueza desse país o mais rápido possível. Porque isso importa em custo, isso importa em comunidade, isso importa em tranquilidade e isso diminui o custo do Brasil, que é muito importante para nós tornar as nossas empresas competitivas no mercado internacional. Senador, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu já o convido antecipadamente para retornar aqui à TV Senado para a gente continuar falando de Santa Catarina, continuar falando do seu trabalho aqui no Senado em prol dos catarinenses, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Está convidado. Eu agradeço. Pode voltar, por favor. Agradeço ao senhor, ao colega Márcio Maturana e você que nos acompanhou essa entrevista, ela já está disponível para você baixar ou compartilhar lá no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal do YouTube. E se você quiser sugerir um tema ou enviar uma pergunta para o senador do seu estado, é muito fácil e é grátis. Ligue para o Alô Senado, 0800 61 2211. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Assunto de Estado. Aí,